Talvez você tenha sentido ultimamente que a vida parece um relatório que nunca fecha. Volta trabalhar, pensa, se cobra, planeja, e ainda assim há uma sensação incômoda de estar devendo algo. Não a ninguém, mas a si mesmo. É como se por dentro houvesse um balanço sempre negativo, um número que nunca fecha, uma voz que diz que falta alguma coisa, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Essa é a fadiga silenciosa da alma moderna. Viver ocupado, mas vazio. Cuidar do tudo, menos da verdade interior. Carl Jung dizia que aquilo que não é consciente se manifesta como destino. Quando o inconsciente governa, chamamos de azar. Quando assumimos o comando, chamamos de escolha. E é aqui que começa o fundamento da verdadeira prosperidade. Ela nasce no momento em que você para de mentir para si mesmo. Porque toda mentira interna tem custo. Toda negação cria dívida. Toda vez que você finge estar bem quando está fragmentado, você paga juros emocionais, em forma de ansiedade, de sabotagem, de cansaço que não passa nem dormindo. Prosperar não é ter mais. É gastar menos energia com o que é falso. A Bíblia já falava sobre isso em forma de metáfora. Uma casa construída sobre a areia e outra sobre a rocha. A diferença não está na beleza das paredes, mas no material do fundamento. A tempestade vem para todos, mas apenas a casa firmada sobre a rocha permanece de pé. Essa rocha não é uma promessa mística, é uma estrutura interior. É a coerência entre o que você diz, o que você sente e o que você realmente faz quando ninguém está olhando. O fundamento de toda prosperidade é esse: coerência. Provérbios ensina como imagina em sua alma, assim ele é. Não é um convite ao pensamento positivo, é uma advertência sobre a arquitetura interna. Porque a alma imagina o tempo todo, imagina quem você é, o que merece, o que teme. E é essa imaginação silenciosa, essa crença subterrânea, que decide a direção de cada escolha. Prosperar é alinhar pensamento, emoção e ação com verdade. Mas existe um preço, o preço da máscara. A máscara é confortável, elegante, funcional. Ela mantém a reputação, mas esgota a alma. É possível parecer disciplinado e, na verdade, estar apenas com medo. É possível parecer forte e, por dentro, viver exausto de sustentar uma imagem. E aqui está o ponto mais delicado. O que o mundo chama de sucesso pode ser internamente uma forma bem organizada de fuga. Quando você precisa ser admirado o tempo todo, é porque há algo dentro de você que não se sente digno de existir sem aplauso. Sêneca escreveu que não é a vida que é curta, mas a nossa dispersão que nos rouba. Nós nos perdemos em esforços desnecessários, em guerras de aparência, em competições invisíveis. A prosperidade começa quando você para de reagir ao mundo e começa a responder a partir de um centro. Quando as ações deixam de ser reflexos automáticos e passam a ser decisões deliberadas. Imagine uma árvore. Ela não força o crescimento. Ela cresce porque está enraizada em algo firme. A profundidade das raízes define a altura dos frutos. Assim é a vida. O que você constrói por fora só se sustenta se estiver ancorado por dentro. Se ou solo forraço, se for feito de auto-engano, medo, necessidade de aprovação, o vento da primeira tempestade derruba tudo. Mas se for verdade, se for coerência, se for integridade, então nem o tempo, nem a dor, nem a dúvida podem destruir o que foi firmado na rocha da consciência. Prosperar é parar de fugir de si mesmo. É olhar para o espelho sem disfarce. É reconhecer a própria sombra e, ainda assim, escolher permanecer inteiro. Porque toda prosperidade real é consequência de uma integração silenciosa. O que você reprime, o que evita, o que mente para si mesmo, tudo isso se transforma em pedra solta no alicerce. Um dia, o peso das aparências faz desabar. Então talvez a pergunta certa não seja como enriquecer, mas em que solo estou construindo. Porque no fim, a vida não cobra o que você não tem. Ela cobra o que você finge não saber. Prosperidade é transparência. É a leveza de quem não precisa sustentar fachadas. É a paz de quem parou de negociar com o próprio medo. Hoje, convido você a respirar fundo e perceber onde, dentro de si, há uma dívida invisível menos aquela sensação de estar devendo uma verdade. Perceba onde você se repete, onde gasta energia mantendo aparências, onde trabalha demais para compensar um vazio que não se resolve com esforço. E lembre-se, a rocha da prosperidade não é feita de riqueza, é feita de verdade. Nos próximos instantes, mergulharemos juntos nesse fundamento, não para decorar conceitos, mas para reconstruir o alicerce sobre o qual a sua vida se ergue. Porque prosperar é isso, parar de mentir para si mesmo e ter coragem de ser inteiro. Há um tipo de cansaço que o sono não cura, um tipo de exaustão que vem não do excesso de tarefas, mas do excesso de desconexão. Você acorda, cumpre obrigações, faz o que precisa ser feito, mas algo dentro de você permanece ausente. É como se vivesse funcionando,
mas não habitando a própria vida. A máquina anda, mas o espírito não acompanha. E no silêncio, entre um compromisso e outro, surge aquela pergunta que incomoda: por quê? Mesmo fazendo tudo certo, ainda sinto que algo está faltando. E Jung nos ajudaria a compreender essa falta. Ele diria que o que chamamos de prosperidade muitas vezes não passa de uma compensação elegante. Corremos atrás de reconhecimento, de metas, de conquistas, tentando preencher um vazio que não é financeiro, é emocional. O ser humano moderno acumulou muito, mas integrou pouco. E quanto mais tenta encher os bolsos, mais esvazia o coração, porque sem inteireza, tudo o que chega vira apenas distração. Prosperidade não é o acúmulo do que se vê, é o alinhamento do que se sente. É a unidade entre o que você pensa, deseja e faz. Quando há divisão interna, há sabotagem. Você quer crescer, mas teme mudar. Quer liberdade, mas precisa controlar. Quer amor, mas teme se mostrar. É essa divisão que te fragmenta menos, e a fragmentação é a raiz de toda a pobreza interior. Às vezes o que te falta não é dinheiro, é coerência, é presença, é coragem de ser inteiro. Observe-se com calma. Quantas das suas escolhas são de fato suas? Quantas surgem do que você acredita? E quantas vêm da vontade de agradar? Quando você age para ser aceito, algo em você se vende barato. Quando cede para não desagradar, algo em você se torna refém. A verdadeira prosperidade começa quando você decide parar de negociar consigo mesmo. Porque a alma cobra caro cada vez que é silenciada. A metáfora é simples e profunda. Um navio com 2 capitães não chega a lugar algum. Ele gira em círculos. O mesmo acontece com você quando vive dividido entre o que sente e o que mostra, entre o que quer e o que acha que deve querer. Prosperar é escolher um comando interno, um centro estável, e permanecer fiel a ele mesmo quando as ondas tentam te desviar. A Bíblia, os filósofos e até a neurociência dizem a mesma coisa de modos diferentes. A mente dividida é instável em todos os seus caminhos. E a instabilidade custa energia, foco, alegria. Você perde potência não porque não é capaz, mas porque vive disperso. Parte de você quer avançar, outra parte puxa para trás. Parte de você deseja paz, outra se alimenta do caos. Hoje, o convite é silencioso e profundo. Antes de buscar prosperidade fora, busque inteireza dentro. Pergunte-se: onde eu me perdi de mim? Onde deixei que o medo comandasse minhas decisões? Onde abandonei o que eu acreditava só para ser aceito? Essa honestidade, mesmo dolorosa, é o ponto de virada. Porque toda vez que você se reencontra, algo na vida volta a fluir. Prosperar é viver habitando o próprio corpo, respeitando os próprios limites, honrando o próprio tempo. É quando o coração e a mente deixam de brigar e começam a caminhar juntos. E nesse instante a abundância deixa de ser um objetivo distante e se torna um estado natural. Há uma parte sua que você mostra ao mundo, educada, esforçada, controlada menos, e a outra que você esconde, teme ou nega. Essa segunda parte é o que Yen chamou de sombra. Ela é o conjunto de tudo aquilo que você não quer ser, mas é de tudo o que você reprime. Mas continua vivo dentro de você, agindo nos bastidores, influenciando decisões, palavras e reações. A sombra é o sócio oculto da sua psique, menos aquele que não aparece nas reuniões, mas detém metade das ações. Muitos acreditam que a sombra é o lado mal do ser humano, mas Jung via diferente. Ele dizia que a sombra é potência não integrada. É energia bruta, força vital, desejo de respeito, ambição legítima, assertividade que você foi ensinado a reprimir. Quando você a nega, ela se manifesta em formas distorcidas: raiva, inveja, vitimismo, orgulho, culpa, autossabotagem. Você acha que está no controle, mas é ela quem move as cordas. É como tentar dirigir com um freio de mão puxado. Você avança, mas com um custo emocional altíssimo. O erro invisível é acreditar que você é apenas o que mostra, que basta ser gentil, correto, controlado e o resto desaparece. Mas o que é reprimido não some menos, apenas muda de roupa. O desejo não vivido vira irritação. A raiva negada vira passividade doentia. A ambição julgada vira sabotagem. A sombra não aceita o silêncio. Ela exige reconhecimento. Enquanto você tenta apogalar, ela se vinga, criando caos exatamente onde você mais deseja ordem. Pense na sua vida. Quantas vezes você perdeu o controle e depois disse: eu não sei o que deu em mim. Deu a sombra. É ela quem assume o volante quando o ego está distraído demais tentando parecer certo. O autocontrole que não vem da consciência, mas da repressão, não é força menos. É prisão, e toda prisão cobra juros em forma de culpa e exaustão. Jung diria que a verdadeira força não é dominar a sombra, mas integrá-la. É transformar o instinto em consciência, o impulso em clareza, o medo em sabedoria. A sombra não é inimiga, é parte do território. Negá-la é viver pela metade.
Integrá-la é voltar a ser inteiro. Faça um exercício simples, mas profundo. Perceba seus gatilhos. Quando alguém te fere, o que toma o comando? Raiva, superioridade, vítima, fuga. Esses momentos são portais. Cada emoção intensa aponta para uma parte de você que quer ser ouvida. Observe sem julgamento, sem pressa, sem justificativas. Nomear é o primeiro passo da libertação. A Bíblia conta que Caim não matou Abel de repente. Ele primeiro matou a verdade dentro de si. Matou o reconhecimento do próprio ressentimento, do próprio ciúme, da própria dor. Quando negamos o que sentimos, nos tornamos perigosos, não para os outros, mas para nós mesmos. E foi assim que Caim fez. Transferiu para fora o que não suportava encarar por dentro. A sombra negada sempre busca um corpo para se expressar. Prosperar é assumir essa parceria. É parar de fugir do sócio oculto e começar a conversar com ele. Perguntar o que ele quer te mostrar. Porque às vezes a sua raiva está apenas pedindo respeito. A sua inveja está apenas pedindo expressão. A sua dor está apenas pedindo escuta. Quando você acolhe, a sombra deixa de ser sabotadora e se torna aliada. Nenhum homem ou mulher prospera enquanto estiver em guerra consigo mesmo. A paz interior não nasce de negar a escuridão, mas de iluminar o que estava escondido. É quando você pode dizer com serenidade: eu conheço minhas sombras, e por isso elas não me controlam. Você já reparou como certos tipos de pessoas parecem te irritar de forma desproporcional? Como há comportamentos que te ferem mais do que deveriam, frases que te deixam inflamado, atitudes que te tiram do eixo? É curioso porque, na maioria das vezes, o que mais te incomoda no outro não tem a ver com o outro, tem a ver com algo em você que ainda não foi aceito. A isso, Jung deu o nome de projeção. A projeção é o mecanismo mais elegante e inconsciente de fuga que o ser humano inventou. Em vez de admitir o que sente, ele coloca fora. O que não suporta ver dentro de si, ele acusa nos outros. O que não consegue perdoar em si, ele condena no mundo. É um modo inconsciente de aliviar a dor. Você transfere o peso da própria sombra para a face de alguém. E assim, passa a lutar contra o outro quando na verdade está tentando se livrar de si mesmo. Parece duro, mas é libertador compreender isso. Porque a projeção não é maldade, é defesa. Quando o ego ainda é frágil para encarar uma verdade, ele a empurra para fora e cria um inimigo conveniente. Você passa a viver cercado de culpados. Pessoas difíceis, situações injustas, o passado, o governo, a vida. Tudo vira espelho, mas você acredita que é parede. O problema é que o espelho reflete com precisão. Aquilo que mais te incomoda no outro costuma ser a face não reconhecida da sua própria alma. O controlador vê tirania em todo lugar. O inseguro vê ameaça. O orgulhoso enxerga desrespeito. O que se sente inferior vê arrogância. Cada julgamento forte é um aviso. Aqui há algo seu que precisa ser olhado. É um chamado, não uma condenação. A projeção é, portanto, o jeito mais sofisticado de fugir de si. E é também o mais sutil. Você pode passar a vida inteira acreditando que o problema está nas pessoas erradas, sem perceber que o padrão está em você. Relações que se repetem, frustrações que voltam, situações familiares, tudo gira em torno da mesma lição não aprendida. Prosperidade emocional é quebrar esse ciclo. É ter coragem de perguntar: o que essa dor quer me revelar sobre mim? Faça um exercício toda vez que se sentir irritado, injustiçado ou ofendido. Espere alguns segundos antes de reagir. Respire. Depois pergunte-se em silêncio: o que isso toca dentro de mim que ainda está sensível? Essa simples pausa abre uma fenda de consciência. E nessa fenda nasce a possibilidade de transformação. Porque quando você percebe o espelho, o outro deixa de ser inimigo e se torna mestre. A Bíblia nos oferece essa sabedoria em forma de imagem. Quando apontamos o dedo, 3 ficam voltados para nós. É um lembrete simbólico, menos aquilo que você projeta, retorna. Aquilo que você julga, denuncia o ponto onde ainda há dor. A vida tem esse modo compassivo de nos ensinar. Ela repete o que negamos, até que aprendamos a enxergar. A verdadeira maturidade não está em eliminar o julgamento, mas em compreender o que ele revela. Está em perceber que o mundo externo é apenas o palco onde o seu inconsciente se encena. Quando essa compreensão se instala, a culpa dá lugar à lucidez. Você não precisa mais se defender. Você começa a se conhecer. E é nesse autoconhecimento que a prosperidade floresce. Porque prosperar é parar de fugir da própria sombra projetada nos outros. É recolher de volta o poder que você deu ao mundo. Reconhecer. Não é sobre o outro, é sobre mim. A partir daí, nasce uma nova liberdade, menos a de viver sem precisar culpar ninguém para justificar as próprias dores. Há pessoas inteligentes, sensíveis, bem-intencionadas, e ainda assim, presas em ciclos de autossabotagem que parecem não ter explicação. Sabem o que fazer, entendem o que seria o melhor, mas na hora de agir,
Algo interno puxa para o lado contrário. É como se existisse uma força invisível que sabota cada novo começo. Essa força não é azar, não é castigo não é fraqueza. É autoengano. E o mais difícil de perceber é que o autoengano raramente se mostra como mentira. Ele se disfarça de boa intenção. A Bíblia já descrevia essa condição há séculos. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. Não como condenação, mas como diagnóstico. O texto não aponta o coração como inimigo, mas como território ambíguo, cheio de vozes, memórias, desejos e medos que se misturam. O coração humano quer o bem, mas também teme a dor. Quer a verdade, mas teme as consequências de tê-la. E assim ele cria narrativas convincentes, discursos belos, justificativas coerentes, tudo para não encarar o que lá no fundo seria simples demais. A verdade que dói. E via o mesmo fenômeno com outros olhos. Ele dizia que o ego cria histórias para se proteger do que o inconsciente tenta mostrar. Quando a consciência se recusa a enxergar, o inconsciente fala por meio dos sintomas. É por isso que muitos vivem cansados, ansiosos, irritados, confusos, não por falta de conhecimento, mas por falta de verdade. O corpo grita o que a mente silencia. A alma adoece não porque está fraca, mas porque está forçada a sustentar uma mentira. E o autoengano é sutil. Ele se disfarça de prudência, de responsabilidade, de cuidado. Você diz, estou apenas sendo realista, mas na verdade está com medo. Você diz, estou apenas sendo racional, mas no fundo está se protegendo. Você diz, eu não quero me iludir, mas está evitando sentir. O ego irrábil constrói defesas sofisticadas, tão bem decoradas que parecem virtude. A consequência prática disso é devastadora. Quando você não escuta o que o interior tenta dizer, ele grita. Grita em forma de ansiedade, de insônia, de apatia, de relacionamentos que se repetem, de decisões que parecem sabotagem. A mente racional diz, está tudo bem, mas o corpo responde, não está. E é aí que o coração se revela. Ele não mente nos sintomas. Existe uma pergunta que pode te ajudar a sair desse labirinto, onde minha justificativa é perfeita demais? Frases muito bem montadas, raciocínios irrefutáveis, explicações brilhantes. Tudo isso pode ser sinal de medo travestido de lógica. A verdade raramente precisa de adornos. Ela costuma ser simples, direta, incômoda. Ser verdadeiro consigo mesmo não é acusar. Sei, é libertar-se. É permitir que a luz entre onde antes havia disfarce. Porque o coração enganoso não é maldoso, ele apenas tem medo de se quebrar. Mas, ironicamente, é a verdade que o cura. Jung dizia que a integridade começa quando deixamos de nos proteger de nós mesmos. E a Bíblia completa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, o convite é delicado. Observe onde você se convence com facilidade demais. Onde a sua história é bonita demais para ser completamente verdadeira. Onde você se explica, mas não se escuta. Porque é justamente ali que a vida tenta falar contigo. E se você tiver coragem de ouvir, a prosperidade começa a se reconstruir, não como aparência, mas como paz. Prosperar é alinhar o coração com a consciência. É permitir que o que você sente e o que você sabe finalmente caminhem juntos. Não é um processo rápido, mas é o único que sustenta. Porque no fim a maior pobreza humana não é a falta de recursos. É viver preso nas próprias mentiras. E a maior riqueza é olhar para dentro e poder dizer, com serenidade, agora eu me escuto. A ansiedade muitas vezes se apresenta como preocupação nobre. Você se convence de que está apenas sendo responsável, prevenido, consciente. Mas, se olhar mais fundo, verá que, na maioria das vezes, o que há ali não é responsabilidade. É controle. A ansiedade é o esforço desesperado de uma mente que não suporta o mistério. É o medo disfarçado de competência. É o coração que tenta prever tudo porque não confia que saberá lidar com o imprevisto. O corpo fala antes da razão perceber. O peito aperta. O estômago fecha, o sono se desfaz. A mente corre em círculos imaginando o que pode dar errado. Você ensaia conversas cresce-nérios, tenta antecipar respostas que nunca virão. A ansiedade é uma tentativa de garantir segurança onde a vida, por natureza, é incerta. E por isso ela dói, porque é uma luta contra o inevitável. A neurociência explica o que Jung e os antigos já intuíram. Quando a amígdala menos o centro do medo menos assume o comando, o córtex pré-frontal, responsável pela clareza e pela decisão, perde o controle. O cérebro entra em modo de sobrevivência. Você não pensa, reage. Não escolhe, impulsiona. E o pior, chama isso de precaução. Mas na verdade está apenas tentando evitar sentir medo. Existe uma verdade incômoda escondida dentro da ansiedade. Ela é uma forma de orgulho ferido. É a crença de que você deveria ser capaz de prever tudo, de resolver tudo, de nunca falhar. A mente ansiosa é a mente que tenta ser Deus. Quer controlar o tempo, as pessoas, o futuro. Mas a vida
não cabe em planilhas. O controle absoluto é uma fantasia dolorosa que só gera exaustão. E é por isso que o alívio não vem quando tudo dá certo, mas quando você solta. O que acalma não é o fim dos problemas, é o fim da necessidade de controlar. Prosperar emocionalmente é aprender a viver em parceria com o imprevisível. É confiar que se o amanhã exigir algo de você, o amanhã trará também a força necessária. Há uma prática simples que pode transformar esse padrão, o ritual do limite do controle. Pegue um papel. De um lado, escreva o que depende de você hoje, menos aquilo que está ao seu alcance, o que você pode agir. Do outro lado, escreva o que não depende de você, o que pertence ao tempo, ao outro, à vida. E então, com serenidade, escolha dedicar energia apenas ao que está na primeira lista. Esse exercício não é fuga, é sabedoria, é aceitar o próprio tamanho diante do universo. A Bíblia traduz essa mesma lição na história do maná. O povo era instruído a colher apenas o necessário para o dia. Quem tentava estocar para garantir o amanhã via o alimento apodrecer, a mensagem é clara. A tentativa de controle apodrece a fé, apodrece a mente, apodrece a alma. Porque a confiança só floresce no presente. A ansiedade é o oposto da presença. É viver em dívida com o futuro. Você se cobra por algo que ainda não aconteceu e se pune por algo que talvez nunca venha a ocorrer. Mas, quando respira fundo e volta ao agora, percebe que o agora é sempre suportável. O que fere não é o instante, é a imaginação do que virá. Hoje, o convite é gentil. Pare por um momento. Respire. Sinta o chão sob os pés. O futuro não existe. O passado já se foi. Só há este instante onde a vida realmente acontece. É aqui que a paz mora. É aqui que a prosperidade começa. Lembre-se, a serenidade não vem quando tudo está sob controle. Ela vem quando você entende que não precisa controlar tudo para estar em paz. Há quem confunda a disciplina com virtude. Quem acredita que basta seguir regras, manter constância, resistir aos impulsos e tudo estará resolvido. Mas a verdade é mais sutil e mais dura. Disciplina sem verdade é só uma forma elegante de repressão. E toda repressão, mais cedo ou mais tarde, se transforma em raiva. Muitas pessoas estão cansadas, não porque trabalham demais, mas porque se obrigam a viver fora da própria verdade. Seguem padrões, repetem metas, cumprem rotinas que não nascem de dentro, mas do medo de decepcionar. É o tipo de rigidez que parece força, mas é apenas tensão. Você não está sendo disciplinado, está sendo punido por si mesmo. E ninguém sustenta uma vida inteira sob punição. Jung dizia que quando a vida se torna apenas dever, o inconsciente se rebela. Ele busca compensação. A rigidez de quem quer controlar tudo cria o terreno perfeito para o desequilíbrio. Vícios sutis, impulsos repentinos, desejo de fuga, explosões emocionais. É o corpo gritando por liberdade. É a alma exigindo sentido. Não há prosperidade onde há aprisionamento. A disciplina verdadeira nasce do amor, não do medo. Do compromisso com o que tem significado, não da obrigação com o que parece correto. Há uma diferença profunda entre acordar cedo por coerência e acordar cedo por culpa. Entre trabalhar por propósito e trabalhar por pavor de perder. Quando a ação vem da verdade, ela nutre. Quando vem da imposição, ela seca. Talvez o que você chama de indisciplina não seja preguiça, mas resistência à falsidade. É o seu coração dizendo não ao que não faz mais sentido. É o seu corpo protestando contra uma vida em que ele obedece, mas não participa. Por isso, antes de se culpar, pergunte: o que em mim está sendo forçado? O que eu faço apenas para parecer controlado? O que eu mantenho por medo de parecer fraco? Essas perguntas libertam mais do que qualquer meta. Há uma prática poderosa que pode transformar a relação com a disciplina. Trocar metas por votos. Metas falam de desempenho. Votos falam de identidade. Uma meta é dizer: quero ler mais livros. Voto Idizer, sou alguém que se nutre de sabedoria. A meta cobra resultados. O voto alimenta a coerência. E a coerência é a base da prosperidade. Pense em uma corda. Se estiver frouxa, não emite som. Se estiver esticada demais, arrebenta. A harmonia está na tensão certa. Assim é a disciplina. Quando está alinhada à verdade, cria música. Quando está dominada pelo medo, quebra um instrumento. A Bíblia ecoa essa sabedoria em muitas formas. A letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, seguir regras sem o coração desperto é vazio. Prosperar é colocar a alma no que se faz. É lembrar que o valor do esforço não está em quantas horas você aguenta, mas em quanta verdade existe por trás do seu movimento. A disciplina que liberta não oprime, organiza. Ela não exige perfeição. Pede presença. Ela não é uma camisa de força. E toda vez que você age a partir desse eixo, menos aquele lugar silencioso onde a ação e a paz se encontram, algo dentro de você se alinha.
E a vida naturalmente começa a responder. Hoje talvez o convite seja soltar a rigidez e reencontrar a verdade. Menos imposição, mais sentido. Menos cobrança, mais coerência. Porque prosperar é viver de modo que a sua disciplina te fortaleça menos e não te prenda. Há uma pressa que não vem da necessidade, vem do medo. É o medo de ficar para trás, de perder oportunidades, de não ser suficiente. É o medo de que o tempo esteja contra você. Assim, a vida moderna virou uma corrida que ninguém vence. O corpo está cansado, a mente está exausta e o coração vive em dívida com um futuro que nunca chega. Você sente que está sempre atrasado, mesmo quando está exatamente onde deveria estar. A pressa é um disfarce elegante da ansiedade. O mundo chama de produtividade. A alma reconhece como desespero. Você corre porque acredita que a vida é uma sequência de metas a serem cumpridas, e não um processo a ser vivido. Mas prosperidade não se constrói na corrida. Ela floresce quando você aprende a caminhar no ritmo do tempo. O tempo não é inimigo, ele é aliado dos que sabem plantar. Só que o ego, impaciente, quer colher no mesmo dia em que semeia. Quer ver resultados imediatos, quer garantias, quer previsibilidade. E quando o fruto não aparece, vem a dúvida. Será que fiz errado? Mas o que você esquece é que as raízes crescem em silêncio, no escuro. O crescimento real é invisível por muito tempo. Quem prospera de verdade entende essa lei. O que é sólido leva tempo. A impaciência é o imposto cobrado pelos que não confiam no processo. É o preço emocional pago por quem exige que o tempo obedeça ao próprio ritmo. Prosperar, portanto, não é correr, é construir uma relação de confiança com o tempo. Porque tudo o que é vivo precisa amadurecer antes de florescer. A Bíblia expressa isso de modo atemporal. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Essa não é apenas uma lei espiritual, é uma lei psicológica. A mente é o solo, as crenças são as sementes, as ações são o cultivo. A colheita é inevitável menos, mas o tempo entre o plantar e o colher é o que mais revela quem você é. Os impacientes desistem no meio do caminho. Os sábios persistem em silêncio. Há um exercício simples, mas transformador. Escolha um projeto, um hábito, uma mudança. Em vez de pensar em resultados grandiosos, estabeleça marcos pequenos, reais e constantes. Celebre as pequenas consistências. O cérebro humano confia no que é repetido. A alma confia no que é verdadeiro. É assim que você firma aliança com o tempo, com constância e paciência. A pressa cria escassez. Ela te faz acreditar que está sempre perdendo. Mas a vida não te deve nada. Ela apenas devolve o que você planta. E se você planta na correria, colhe superficialidade. Se planta com presença, corre profundidade. Prosperidade é aprender a esperar com fé ativa, menos aquela que trabalha enquanto confia, age enquanto descansa, serve enquanto aprende. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E desperdiçar tempo é desperdiçar vida. É viver tão projetado no amanhã que o hoje se torna um meio sem significado. A alma só prospera no tempo presente. Hoje o convite é este. Pare de fazer guerra com o tempo. Ele não é um obstáculo, é o solo da sua transformação. Confie no processo mesmo quando não vê progresso. Confie na semente, mesmo quando só vê terra. Porque o tempo não falha, menos ele apenas exige fidelidade. Prosperar é isso, caminhar com o tempo e não contra ele. Porque quem aprende a esperar com sabedoria, colhe com paz. Vivemos em uma era em que o parecer vale mais do que o ser. O mundo aplaude a aparência de sucesso, a postura confiante ou perfil controlado, o discurso inspirador. Mas por trás dessa imagem, há muita gente cansada de representar o próprio personagem. A alma exausta carrega o peso de sustentar uma identidade que já não cabe mais. E o mais trágico é que essa máscara, a princípio útil, torna-se prisão. Jung chamava essa fachada de persona, menos a parte de nós que se adapta ao coletivo, que se molda para caber, que veste a roupa da aceitação. Ela é necessária. Sem ela, viver em sociedade seria impossível. Mas quando a persona deixa de ser ferramenta e vira identidade, a verdade interior começa a morrer. Você passa a acreditar que é o papel que interpreta, e cada vez que tenta manter a imagem de perfeição, sacrifica um pedaço de autenticidade. É o pecado moderno. Viver de aparência e chamar isso de profissionalismo. O medo de parecer fraco, vulnerável ou confuso cria uma máscara de eficiência constante. E assim, você acumula conquistas públicas e falências íntimas. Sua reputação cresce, mas sua alma se contrai. Prosperidade sem autenticidade é como ouro sobre areia, menos brilha por um tempo, mas não sustenta o peso das tempestades. A sociedade moderna aplaude quem parece inabalável, mas o preço dessa aparência é alto. O corpo adoece, o riso se torna mecânico
o olhar perde profundidade, você se torna uma vitrine polida por fora, vazia por dentro. A máscara que deveria proteger começa a sufocar. Jung dizia que toda pessoa rígida esconde uma sombra reprimida. O forte demais geralmente oculta o medo de ruir. O controlado demais esconde o terror do caos. O generoso demais pode esconder culpa. Por isso, viver apenas na superfície é se afastar da própria humanidade. Prosperidade não combina com disfarce. Ela requer transparência, mesmo quando isso custa aplausos. Há uma prática que pode te ajudar a quebrar essa ilusão. O inventário de máscaras. Reserve um tempo de silêncio e pergunte a si mesmo: onde eu performo? Com quem eu interpreto papéis? E qual é o custo depois? Repare nos sintomas que vêm depois da encenação. Exaustão, irritação, cinismo, distanciamento. São sinais claros de que a alma está pedindo verdade. A Bíblia nos oferece uma imagem poderosa. O templo por fora parecia sagrado, por dentro era mercado. Jesus não destruiu o templo. Ele purificou o espaço. O gesto é simbólico, menos a verdadeira espiritualidade começa quando você expulsa o barulho interno que transforma o sagrado em vitrine. A prosperidade interior, ele nasce desse mesmo movimento. Limpar o templo que existe dentro de você. O mundo moderno ensina que imagem é tudo, mas a sabedoria antiga ensina que essência é o que permanece quando a imagem cai. Prosperar é ter coragem de ser inteiro, mesmo que isso pareça menos impressionante. É escolher a autenticidade em vez de aplauso. É preferir respeito próprio à aprovação alheia. Talvez hoje seja um momento de retirar uma máscara, apenas aquela que mais te dói sustentar. E ao fazer isso, sentir o ar voltar a circular dentro de você. Porque prosperidade não é aparência de plenitude. É o alívio silencioso de quem já não precisa mentir para existir. Todos nós temos botões invisíveis. São pontos sensíveis que, quando alguém toca, despertam reações automáticas: raiva, retraimento, orgulho, silêncio, culpa. A pessoa à sua frente pode dizer uma frase simples, mas você sente como se tivesse sido atingido por dentro. É um disparo emocional desproporcional, quase incontrolável. Jung chamava isso de complexos. São núcleos emocionais autônomos. Fragmentos psíquicos formados por experiências não resolvidas que continuam vivos dentro de nós. Os complexos são como pequenos eus dentro da psique. Cada um deles guarda uma história, uma dor, uma lembrança que nunca foi compreendida de fato. Quando algo a ativa, você deixa de reagir como adulto e volta a sentir como a criança ferida que um dia foi. É por isso que às vezes você reage com tanta intensidade a algo pequeno. Porque, na verdade, não está respondendo ao presente, mas revivendo o passado. Um olhar de desprezo pode despertar anos de rejeição. Uma crítica sutil pode abrir feridas antigas de humilhação. Um tom de voz pode reativar memórias esquecidas. E nesse instante o inconsciente assume o controle. O adulto se apaga. O complexo fala. Você obedece ao impulso, mesmo quando sabe que vai se arrepender depois. E é isso que torna os complexos tão poderosos. Eles sequestram a consciência. Mas reconhecer um complexo não é fraqueza menos, é autoconhecimento. Porque o verdadeiro domínio não está em não sentir. Está em não ser dominado pelo sentir. Maturidade emocional é perceber quando algo em você foi ativado e escolher, com lucidez, não reagir imediatamente. É como se, no momento da provocação, você respirasse e dissesse a si mesmo: isso é meu complexo falando, não minha verdade. Jung dizia que o objetivo do trabalho interior é tornar o inconsciente consciente. Cada vez que você nomeia o que sente, a energia muda de lugar. O que era automático se torna escolha. O que era sombra se torna sabedoria. Por isso, pratique observar suas reações. Quando alguém te irritar, te rejeitar ou te envergonhar, pergunte-se: quem em mim está reagindo agora? Dê nome a essa parte. Talvez seja o rejeitado, o invisível, o traído, o humilhado. Dê-lhe atenção. Quando você reconhece ela, se acalma. A Bíblia resume essa prática em uma palavra: vigiai. Não como mandamento moral, mas como exercício de lucidez. Vigiar é perceber o coração antes que ele transborde. É se observar com amor, não com julgamento. Porque o que é observado com amor se transforma. Prosperidade emocional é essa liberdade silenciosa de não ser mais refém dos seus gatilhos. É poder estar diante de uma provocação e permanecer inteiro. É reagir com consciência e não com repetição. É quando a dor antiga deixa de comandar o presente. Hoje talvez o seu desafio seja esse: perceber qual botão te faz reagir de forma automática. E da próxima vez que ele for apertado, respire fundo. Espere 30 segundos antes de responder. Nesse pequeno intervalo você muda destinos. Porque no instante em que escolhe não obedecer à dor,
começa a governar a própria vida. Vivemos em uma era de estimulação constante. Cada notificação, cada novidade, cada pequena vitória oferece uma descarga de dopamina menos o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Ele nos faz sentir vivos, engajados, motivados, mas como qualquer fonte de prazer rápido, ele cobra um preço à incapacidade de permanecer. O vício moderno não é mais apenas o de substâncias, mas o da excitação. O ser humano se tornou dependente do estímulo imediato, e isso destrói a constância. Você começa algo com entusiasmo, uma meta, um hábito, um projeto, e pouco tempo depois, sente o mesmo impulso que antes te moveu se esvaziar. Então, busca algo novo, outra meta, outro propósito, outro relacionamento, e o ciclo recomeça. A mente, treinada para o prazer instantâneo, perde a capacidade de persistir no tédio criativo. E é no tédio que as grandes transformações acontecem. A dopamina em equilíbrio é combustível, mas em excesso é prisão. Ela cria picos de motivação que nunca se sustentam. E o pior, te faz acreditar que o problema é falta de propósito, quando na verdade é apenas abstinência do prazer imediato. Você não perdeu o sentido, menos apenas desaprendeu a permanecer quando o entusiasmo acaba. E diria que a alma precisa de profundidade, não de estímulo. O prazer rápido é superficial. Ele alimenta o ego, não o espírito. E quando o ego se acostuma a recompensas fáceis, ele perde a paciência necessária para o amadurecimento. O cérebro exige novidade. A alma pede consistência, e a prosperidade só floresce quando a alma vence o vício da pressa. Há uma prática que pode começar a curar esse padrão: o jejum de estímulo. Escolha conscientemente reduzir o excesso que alimenta o vício, menos redes, menos notificações, menos consumo passivo, não como punição, mas como purificação. E no lugar do estímulo, introduza recompensas de processo. Anote o progresso. Celebre a constância, perceba a diferença entre prazer imediato e satisfação profunda. A dopamina se reorganiza quando o cérebro volta a reconhecer valor no simples ato de continuar. A Bíblia fala dessa mesma verdade com outra linguagem: o homem que troca o pão por migalhas e depois se pergunta por que vive com fome. É uma metáfora perfeita. As migalhas são os pequenos prazeres que distraem. O pão é o propósito que sustenta. Enquanto você se alimenta de distrações, sua alma continua faminta menos e nenhuma recompensa rápida mata essa fome. Prosperidade é paciência. É a arte de permanecer, mesmo quando o prazer inicial desaparece. É continuar regando o solo sem precisar ver a flor todo dia. É ser fiel ao processo, não à emoção do começo. O mundo moderno confunde intensidade com profundidade, mas a sabedoria antiga sempre soube: o que é verdadeiro não grita, permanece. Hoje, talvez o seu desafio seja simples, mas essencial: suportar o intervalo entre o esforço e o resultado. Não buscar alívio imediato, mas permitir que o tempo consolide o seu trabalho. Cada vez que você resiste à tentação da fuga, fortalece o músculo invisível da constância. E é esse músculo que sustenta toda a prosperidade. A dopamina promete euforia, a disciplina silenciosa entrega paz. E é essa paz menos profunda, estável, silenciosa, menos que, um dia, se tornará a sua maior recompensa. Há dores que você não percebe mais que carrega. Elas se tornaram parte do corpo, moldaram a respiração, alteraram o olhar. São lembranças que você chama de memória, mas que na verdade são correntes. O que você acredita ser vigilância menos para não se ferir de novo, é apenas prisão. E a chave que liberta essa cela tem um nome que muitas vezes é mal compreendido: perdão. Mas aqui é preciso cuidado. O perdão de que falamos não é romantizado. Não é o gesto heróico de quem finge que nada aconteceu, nem a virtude mansa de quem se coloca abaixo dos outros. O perdão real é um ato de poder silencioso. É a decisão consciente de interromper o fluxo de energia que te mantém amarrado ao passado. É o momento em que você para de pagar aluguel emocional por algo que já deveria ter deixado de existir. Yin dizia que aquilo que não é elaborado se repete. Quando você não transforma a dor em consciência, ela volta em novos cenários, com novos rostos, mas com o mesmo enredo. O que não é perdoado é revivido. É por isso que tanta gente se sente presa aos mesmos tipos de pessoas, aos mesmos padrões de sofrimento. O inconsciente repete o que o consciente se recusa a resolver. Perdoar, portanto, não é esquecer, é compreender. É olhar para o que aconteceu e, em vez de se perguntar por que comigo, perguntar para que isso me foi mostrado. A dor se transforma em sabedoria quando deixa de ser ferida e se torna entendimento. O perdão é a alquimia da alma. Ele não nega o que doeu, mas muda a vibração da dor. Há uma verdade difícil aqui. Às vezes você não perdoa porque a mágoa te dá identidade. Você se acostuma com o papel do injustiçado, do traído, do correto,
E essa identidade te oferece um tipo de poder moral. Mas é um poder que cobra caro porque te aprisiona no passado. O coração endurecido não protege, ele isola. E o isolamento mata a esperança de futuro. A Bíblia ensina isso com uma clareza simbólica. Um homem é perdoado de uma dívida impagável, mas recusa perdoar uma dívida menor. E por causa disso, volta a ser prisioneiro. O sentido é claro. Quem não solta se acorrenta. O perdão liberta não o outro, mas você. Na prática, o perdão é um movimento interno, não uma reconciliação externa. Você pode perdoar e ainda assim manter distância. Pode liberar o peso sem reabrir a porta. Perdoar não é retomar o contato, é devolver a energia ao fluxo natural da vida. Faça um exercício breve, mas profundo. Feche os olhos e traga à mente o rosto de alguém que ainda pesa dentro de você. Observe a sensação física que surge, tensão, amargura, medo, raiva. Agora imagine-se dizendo em silêncio: eu te liberto e me liberto. Não porque você merece, mas porque eu mereço descansar. E perceba o que muda. Perdoar não é concordar. É cessar o contrato invisível que te prende à ofensa. É interromper a repetição. É escolher paz no lugar de razão. E isso, mais do que qualquer ritual externo, é prosperidade. Porque a energia que você gasta alimentando ressentimentos é a mesma energia que poderia estar construindo a sua nova vida. A alma só prospera quando o coração para de guardar o que já passou. E o que passou, se aceito com sabedoria, deixa de ser ferida e se torna força. Há um momento em que o buscador se cansa de se culpar. Ele percebe que já compreendeu suas feridas, já reconheceu seus padrões, já confessou suas mentiras menos, mas continua preso na dor. É quando descobre que a verdade, sem amor próprio, se transforma em chicote. E o amor, sem verdade, vira anestesia. Prosperidade interior nasce quando essas duas forças, aparentemente opostas, se abraçam dentro de você. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, é a união dos opostos, firmeza e ternura, razão e emoção, sombra e luz. Não se trata de eliminar o erro, mas de integrá-lo, de olhar para si sem julgamento e dizer: ainda estou aprendendo. Porque o que cura não é a culpa, é a consciência. Há pessoas que vivem em um estado de autocrítica constante. Querem se tornar melhores, mas fazem isso através da violência interior. Chamam isso de evolução, mas o que realmente praticam é autopunição. A alma, sob ataque diário, não floresce, se encolhe. O verdadeiro amor próprio não é indulgência. A risk é a coragem de olhar a própria verdade e ainda assim escolher ser gentil consigo mesmo. A Bíblia ensina que a verdade liberta, mas esquece-se muitas vezes de citar a outra metade da equação. O amor sustenta essa liberdade, porque sem amor, a verdade destrói. A lucidez sem compaixão vira crueldade. O autoconhecimento sem ternura vira tortura. A mente entende, mas o coração sangra. Prosperar é aprender a se tratar como alguém que está em construção, não com preguiça, mas com paciência. O erro de hoje não anula o valor do caminho, apenas aponta onde a estrutura ainda é frágil. O construtor não amaldiçoa o muro que trinca menos ele repara, com calma e sabedoria. Assim também deve ser com você. Há uma prática simples e poderosa que pode ajudar a unir verdade e amor. Ao final do dia, reserve 5 minutos para 2 perguntas. A primeira: o que eu evitei sentir hoje? A segunda: qual pequena ação honesta eu posso fazer amanhã? Essa combinação é alquímica. A primeira te traz para a verdade, a segunda te conduz ao amor. É nesse equilíbrio que a alma encontra força. A metáfora é antiga, mas sempre atual. Uma casa forte não é aquela que nunca balança, é a que tem estrutura para atravessar o vento. O vento virá, ele sempre vem, mas se o alicerce for feito de verdade e amor, a casa permanece. A vida não pede perfeição, pede coerência. A prosperidade verdadeira é silenciosa. Ela não se mede em posses ou vitórias, mas em paz interior. É a serenidade de quem já não precisa se acusar nem se defender. De quem aprendeu a se perdoar enquanto cresce. De quem compreendeu que o alto amor não é vaidade, é maturidade. Hoje talvez o convite mais profundo seja este: pare de brigar consigo. Olhe para a sua jornada com o mesmo olhar que um jardineiro tem para o broto, sabendo que o tempo, o cuidado e o sol da consciência farão o resto. A verdade sem amor quebra. O amor sem verdade adormece. Mas juntos, eles constroem o fundamento real da prosperidade. A paz de ser inteiro. Ele era o tipo de homem que todos admiravam. Competente, disciplinado, admirado no trabalho. A vida parecia sob controle e mitas cúmpridas, reconhecimento conquistado, rotina eficiente. Mas havia um detalhe que ninguém via menos: o silêncio da casa. O olhar distante da esposa, os filhos crescendo como estranhos, e um cansaço invisível.
aquele que se instala quando a alma já não encontra sentido no próprio sucesso. Por fora, ele vencia. Por dentro, ele desmoronava. Chegava em casa tarde, justificando-se com frases que pareciam nobres. É por vocês. Estou garantindo o futuro. Só mais uma fase. Mas aos poucos percebeu que o futuro que tentava construir já estava custando o presente. O que ele chamava de responsabilidade era, na verdade, fuga. Fuga do afato, da vulnerabilidade, do medo de não saber lidar com as próprias emoções. E diria que a sombra sempre aparece onde a persona relaxa. Ele era firme, estratégico, confiante menos no trabalho, mas em casa, onde não havia aplauso nem status, emergia a parte dele que não sabia amar, nem se deixar amar. O controle que o tornava admirável no mundo externo era o mesmo que o tornava inacessível no íntimo. A prosperidade que ele exibia publicamente escondia a falência emocional de um homem dividido. Houve um momento em que tudo ruiu. Não foi uma tragédia visível, foi um vazio silencioso. Uma noite qualquer, ao se olhar no espelho, ele percebeu um estranho, alguém que havia se tornado eficiente, mas não humano. E foi ali que começou sua reconstrução. Não por meio de um grande gesto, mas de uma confissão. Ele começou a dizer a verdade, primeiro para si. Essa é a virada silenciosa da vida. Quando você para de justificar e começa a confessar, quando entende que prosperidade não é ter tudo sob controle, mas permitir que a verdade entre. Mesmo que doa, ele procurou ajuda, conversou com alguém de confiança, se permitiu quebrar o personagem. Depois conversou com a esposa, não para explicar, mas para ouvir. E por fim conversou com Deus. Não para pedir, mas para se render. 3 conversas, uma com a verdade, uma com o outro, uma com o divino, foi o começo de uma nova vida. Ele não se tornou perfeito, se tornou real. E a realidade, por mais dura que seja, sempre é mais leve do que a farsa. Aos poucos os vínculos se reconstruíram. O olhar voltou a encontrar outro olhar. E o trabalho, antes um campo de fuga, tornou-se a extensão do propósito, não substituto do afeto. A Bíblia pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta não é retórica, é um diagnóstico. Quantos de nós estamos tentando ganhar o mundo enquanto a alma definha? Prosperar não é conquistar, é integrar, é alinhar o que o mundo vê com o que o coração sente. Hoje talvez você se reconheça nesse homem menos funcional, admirado, mas esvaziado. E se for o caso, saiba, ainda dá tempo, sempre dá. A reconstrução começa no momento em que você para de fingir, em que decide se sentar diante da verdade e escutá-la, sem fugir. Prosperidade é intimidade com a própria alma. É a coragem de não se esconder atrás de conquistas. É o retorno ao essencial. Porque não há sucesso suficiente que compense o preço da desconexão. No fim, vencer é estar em paz quando o mundo se cala. No fim do tudo, prosperar não é acumular vitórias, mas sustentar coerência. Não é vencer o mundo, mas não se perder de si mesmo. A prosperidade verdadeira é silenciosa, discreta, e nasce naquele espaço invisível onde ninguém mais está olhando, quando você escolhe ser íntegro mesmo sem aplausos. Quando faz o certo não por medo, mas por amor à sua própria paz. Carl Jung dizia que aquilo que você evita enfrentar se torna o seu destino. A vida cobra integração. O que é reprimido volta como dor. O que é negado retorna como crise. O que é ignorado reaparece como repetição. Por isso, o fundamento da prosperidade não é esforço, é verdade. A verdade une o que a mentira fragmenta. Quando você vive dividido, perde força. Quando vive inteiro, tudo começa a se alinhar, menos as relações, o trabalho, a saúde, o propósito. A Bíblia resume esse princípio com simplicidade e precisão, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, aqui, não é o órgão do sentimento. É o centro da consciência, menos o lugar das decisões, das intenções e das lealdades. Prosperar é guardar esse centro, não deixá-lo se contaminar pelo medo, pela mentira, pela pressa. É cuidar da sua estrutura interna como quem protege um templo sagrado. E é por isso que a metáfora da casa sobre a rocha é tão poderosa. A tempestade chega para todos, para o justo e para o injusto, para o sábio e para o distraído. O que diferencia não é a ausência do vento, mas a qualidade do alicerce. A rocha representa a verdade vivida, a areia representa as ilusões sustentadas. Quando o mundo balança, a vida revela de que material foi construída. Sêneca dizia que viver disperso custa a vida inteira em parcelas. Cada vez que você se perde em distrações, que busca aprovação em vez de sentido, que escolhe o aplauso em vez da autenticidade, você paga uma parte da sua vida em troca de nada. Mas quando vive de modo deliberado, menos com presença, com propósito, com atenção, o tempo volta a ter valor, a energia volta a se concentrar, e a vida
antes fragmentada começa a fluir com serenidade. A prosperidade é fruto, não meta. Ela brota naturalmente quando a semente da verdade é plantada no solo do amor e regada pela constância. Dinheiro, reconhecimento e conquistas podem até vir menos, mas serão apenas consequências, não fundamentos. O verdadeiro fundamento é a integridade, e a integridade não se prova no discurso, mas no hábito. Por isso quero te deixar um convite prático, um gesto simbólico de reconstrução. Escolha um lugar em que você tem se traído, uma mentira pequena, uma promessa quebrada, um sentimento ignorado, e faça um ato pequeno, honesto e mensurável nas próximas 24 horas. Não precisa ser grandioso, precisa ser verdadeiro. O fundamento se edifica um gesto por vez, porque no fim, prosperar é parar de se dividir. É alinhar o que você sente, pensa e faz. É viver de tal forma que, quando o silêncio vier, você possa habitá-lo em paz. E se essas palavras tocaram algo em você, escreva nos comentários. Eu escolho reconstruir minha vida sobre a rocha da verdade. Leia também os comentários de outros, às vezes a força que você precisa está nas histórias que se encontram ali. Se este conteúdo te trouxe clareza, serenidade ou coragem, inscreva-se neste canal. Aqui, caminhamos juntos, um dia de cada vez menos rumo à prosperidade que nasce de dentro. Porque a maior riqueza é viver com o coração limpo, e a rocha mais firme é a da consciência desperta.